você esses dias, que eu tive que cortar e deu trabalho. Bom, começou a gravar, então hoje a gente vai continuar a nossa matéria de termodinâmica. Aí eu queria saber de vocês se vocês estão fazendo a lista, estão conseguindo fazer a lista, chegaram a abrir, como que tá? Eu não comecei a fazer ainda, professora. Tá. Cadê os outros? Felipe, Mário, já abriram a lista, começaram a fazer, já deram uma olhada. Qual delas? A única lista que a gente tem de termodinâmica, que foi a que o professor Leandro passou na última terça. Acho que eu fiz. Tá. Deixa eu só... Então tá, turma. Hoje a gente vai continuar a parte dos processos. Na semana passada a gente viu sobre o processo isocórico. E hoje a gente vai ver sobre o isobárico, o isotérmico e o adiabático, porque a gente consegue encerrar a primeira lei da termodinâmica. Aí vocês se lembram o que é cada... nesses três que a gente já viu o isocórico, o isobárico e o isotérmico sobre as transformações gasosas. O adiabático a gente ainda não viu. Mas vocês se lembram o que é constante no isocórico, no isobárico e no isotérmico? Se lembram? Felipe, Wanderson. Isocórico, volume constante. Isso. Isobárico, temperatura. Não. Isobárico, pressão. Isso, pressão. Isotérmico, temperatura. Isso mesmo. Então, no isocórico a gente tem o volume constante, no isobárico nós temos a pressão constante do estado 1 para o estado 2, nessa transformação, e no isotérmico, até o nome mais tranquilo, né, a gente tem a temperatura constante. E nós vamos hoje acrescentar o processo adiabático também. Então, vamos lá. Só fazendo uma revisão, porque eu não sei se todos chegaram a ver essa apresentação na aula passada, mas aí vamos fazer uma revisãozinha sobre o que é esse processo isocórico, né? Então, aqui, ó, sobre a primeira lei da termodinâmica, na primeira lei da termodinâmica, só para a gente refrescar a memória, é quando a gente tem a variação dessa energia interna, lembrando que a energia interna ela está ligada com a parte da temperatura. Então, quando a gente fala em transformações na parte de gases e transformações gasosas, e a gente aplica a primeira lei da termodinâmica, quando a gente fala em energia interna, ela está diretamente associada com a parte de temperatura. Então, a variação dessa energia interna que a gente tem nos gases, nessa troca de estado, vai ser dado pela diferença entre o calor trocado com o meio exterior e o trabalho que vai ser realizado no processo termodinâmico. Lembrando que esse trabalho pode ser realizado pelo sistema ou pode ser realizado sobre o sistema. Então, e o calor da mesma forma, né? O calor ele pode ser do sistema para o meio externo ou do meio externo para o sistema. Aí lembrando que o que é um sistema termodinâmico? Então vamos fazer uma revisão, que eu não sei se todos chegaram a ver as primeiras aulas, mas um sistema termodinâmico é aquilo onde a nossa atenção ela está voltada. Então, por exemplo, nós temos todo um sistema de ar-condicionado. A gente vai estudar só a parte da condensadora e não vamos considerar as outras partes. Então, a gente diz que o nosso sistema termodinâmico seria só a condensadora. A gente traçaria ali uma fronteira, e se vocês estão ouvindo um cachorro, é o meu cachorro, desculpa. Então, a gente traçaria ali uma fronteira e toda a nossa atenção estaria voltada para o estudo daquela condensadora. Então,
qual trabalho ela está realizando, se ela está trocando calor, se ela está recebendo calor, ou se ela está mandando calor para o meio exterior. Então, quando a gente fala no sistema termodinâmico, é aquilo que a gente vai analisar onde a nossa atenção está voltada, tá? E aí, quando a gente fala dessa primeira lei da termodinâmica, vai ser essa energia interna, que está diretamente relacionado com a temperatura, com a diferença que a gente tem do calor com o trabalho, tá? Então, essa fórmula aqui é o que a gente vai estar sempre usando, para essa parte que a gente vai ver desses nossos processos. Então, ó, nós temos aqui, primeiro, esse processo isocórico. Então, o processo isocórico é quando a gente Professora. tem... Oi, pois não, quem é? É uma filha. Filha, tudo bom? É que não aparece seu nome, aparece só desconhecido. Aí eu tava aqui. Assim. Eu Oi. sou isolado, professora. Eu não fui amado aí Ei, nesse grupo aí. Não aparece meu nome. fala, meu filho. É quando fala ali esse processo externo ali. A senhora pode voltar um pouquinho, fazendo um Sim, favor? claro. Aqui? Deixa eu só. Meio exterior? Como? O que quer dizer o meio exterior? Não tá aparecendo aqui. Ó, quando a gente fala no sistema termodinâmico, é aquilo que a gente vai fazer o estudo. Então, por exemplo, igual eu falei esse exemplo de eu vou analisar só uma condensadora. Então, o meio externo pode ser onde ela está instalada ali. Se eu vou analisar um motor numa indústria, o meio externo é onde ela está instalada. Então, o meio externo é tudo que está ali para fora daquela carcaça que eu estou analisando. Esse é o meio externo. Certo? Certo, entendi. Obrigado, professor. Por nada. Qualquer dúvida é só perguntar. Então, mas continuando. Quando a gente tem, então, ó, esse processo isocórico, nós vamos ter esse volume constante. Quando a gente tem um volume constante, nós não vamos ter trabalho. Por que a gente não vai ter trabalho quando a gente tem o volume constante? Deixa eu só verificar com vocês. O professor Leandro chegou a fazer revisão com vocês dessa parte ou não? Porque talvez eu estou sendo repetitiva. O dia que eu assisti não falou não, professora. Só tá passando aí. Tá, é só porque pra gente não ser repetitivo, né? Porque vai ficar falando toda hora a mesma coisa. Mas então, por que quando a gente não tem essa variação de volume, a gente não vai ter trabalho? O trabalho, ele vai ser uma força que a gente vai realizar, uma determinada força que a gente vai fazer, tendo um determinado deslocamento. Então, a gente realiza uma força, tem um deslocamento, então, esse força vezes o deslocamento é o trabalho que a gente realizou. Se eu não tenho uma variação de volume, eu não realizei nenhum deslocamento. Porque, por exemplo, se a gente imaginar que a gente tem um recipiente, a gente tem um gás lá dentro, e aí a gente tem uma tampa. Se eu não variei volume, não teve um deslocamento. Então, se eu não tive um deslocamento, esse deslocamento vai ser zero. Então, logo, eu não tenho trabalho. Então, por isso que quando a gente tem um processo que a gente vai ter o volume constante, não tem uma realização de trabalho. Mas a gente tem a troca de calor. Então, a gente tem uma variação de temperatura e esse calor vai ser trocado. E quando o processo é isocórico, a gente utiliza essa fórmula aqui, ó, do calor, ó. Que a gente vai ter a massa vezes o CV, que é o calor específico, que é uma constante de cada gás, e a diferença de temperatura entre o estado 1, o estado 2 menos o estado 1. Como a gente viu que a primeira lei da termodinâmica vai ser a nossa energia interna, que vai ser igual ao nosso calor, menos o nosso trabalho, nós não temos trabalho no caso de um processo isocórico. Logo, a gente vai ter ali zero, né? Então, o nosso tal, né, que esse Tzinho aqui vai ser zero. Então, se ele vai ser zero, a gente não utiliza. Então, quando a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica para um processo isocórico, vai ser que a minha energia interna vai ser igual ao meu calor trocado. Então, numa transformação isocórica, a variação da energia interna do gás vai ser igual à quantidade de calor que foi trocado com o meio exterior. Dúvidas?
Dúvidas nenhuma? Posso passar? Eu acho que só na prática, né, professora? A senhora passando os exercícios que a gente vai conseguir assimilar um pouquinho, né? Tá. Esse aqui a gente chegou. Mas beleza, aí eu vou passar para o próximo tópico. Aí ele tem um Porque acho que exercício. nós não fizemos isso daí aquela vez, professor. Não, é que a gente fez na segunda-feira passada. Na segunda passada não estava aqui, não, né? Eu É, tava, professora. Acho que eu tava aqui segunda, hein? aqui, deixa eu abrir para vocês, ó. Acho que eu não lembro, professora. Foi mal, desculpa. Não, tranquilo. Aí, mas depois a gente volta e revê os exercícios, tá? Não tem problema. E aí hoje a gente vai ver esses tópicos e eu vou auxiliar vocês a fazerem os exercícios que tá na lista, tá? Então vamos lá. Então, a gente viu esse processo isocórico. Agora nós vamos ver a parte do processo isobárico. Tá mudando, vai mudar. Deu travado. Ih, deu travado. Peraí, gente. Problemas técnicos. Pronto, destravou. Vamos lá. Então, a gente tem agora o processo isobárico. Então, quando a gente tem esse processo isobárico, no processo isobárico, o que vai ser constante, né? Vai ser a nossa pressão. Como que é o macete para a gente lembrar que o processo isobárico é pressão constante? Lembrar que a gente mede pressão em bar. Então, a gente vê esse bar ali. Então, pode ser um macete para a gente lembrar que quando é isobárico, a pressão é constante. Nesse caso, se a gente tem pressão constante, vai variar volume e temperatura. Então, se variou volume, por exemplo, então eu já sei que vai ter um trabalho ali, que vai ter um deslocamento, então eu vou ter um trabalho nesse processo. E o volume ele vai ser diretamente proporcional à nossa temperatura. Então, quando a gente tem esse processo isobárico, nós vamos utilizar na nossa fórmula tanto o calor quanto a nossa temperatura. Então, assim, ó, numa expansão que a gente tem isobárica, nessa transformação isobárica, o volume e a temperatura vão aumentar e vai ocorrer logo um aumento da energia interna. E aqui a gente tem a fórmula, tá, da primeira lei da termodinâmica, e a gente vai aplicando para um processo isobárico, nós teremos que a energia interna vai ser igual ao calor, que vai ser trocado com o meio, menos o nosso trabalho, que é o nosso tal ali, nesse nosso Tzinho grego. E esse calor, ele vai ser maior que o nosso trabalho, tá? É interessante quem tá com caderno fazer a anotação só dessas fórmulas, tá? Se não tem, só escrever assim, ó, isobárico e essa fórmula aqui pra gente lembrar, tá? Quem que tá com caderno, ou quiser tirar um print. Tirar uma foto, espera aí. Tá. Delta 1. Pode passar? Por mim pode, professor. Fiz print. Beleza. Então tá, aqui a gente tem um exemplo a gente tem aqui um recipiente, nesse recipiente a gente tem um determinado gás, e a gente consegue ver ali, ó, que ele sofreu uma expansão isobárica, né? E a quantidade de calor que foi recebida é maior que o trabalho. Então a gente consegue ver ali embaixo que a gente tem uma chama ali que aqueceu esse recipiente, e ele realizou um determinado trabalho, porque aqui o gás ele estava até aqui, e teve um deslocamento, teve uma expansão, né? O volume ele expandiu, e então logo a gente teve trabalho e também teve calor, né? Ele recebeu o calor e realizou o trabalho. Então esse aqui é o primeiro que a gente viu hoje, da parte do isobárico.
Vamos ver agora duas ou três, não recordo certinho quantas que eu coloquei, mas a gente vai ver agora umas questões para a gente fixar, tá? Porque são tópicos tranquilos, assim, sabe? A fórmula vai ser sempre aquela da primeira lei da termodinâmica. O que a gente vai ter que determinar é conhecer qual que é o processo. Então, a gente vai ter que ver se é um isotérmico, um isobárico, ou um adiabático, que a gente vai ver, ou um isocórico. Aí que vai determinar como que a gente vai utilizar a fórmula da primeira lei da termodinâmica. Mas, basicamente, é isso. A gente tem que saber o que é a lei a primeira lei da termodinâmica e conhecer esses processos, porque é só aquela fórmula que vai ser a base para o nosso trabalho. Aí depois, assim, vamos acrescentar outras fórmulas, mas por enquanto é só aquela que a gente vai utilizar. Então, é bem tranquilo, é bem tranquilo. Aí vamos fazer essa questão aqui, ó, que eu quero que vocês respondam junto comigo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler pra gente. Fala assim: em uma transformação isobárica, a pressão do gás e sua energia interna aumenta se a diferença entre espaço e for. Então tá, então aí eu vou, o que vocês acham? Então, ó, se a gente tem uma transformação isobárica, o que tem que ser, a pressão ela é o quê? Constante. Isso, então a gente já sabe que a C não é, né? Que a C ali disse que era variável, então a gente já elimina a C. E a sua energia interna aumenta se a diferença, qual que é? Envio, Felipe. Pode deixar, Felipe, eu envio a lista já. Eu vou enviar lá no grupo de novo. Calor. Se a sua energia interna aumenta essa diferença entre. Calor e trabalho. Isso, ela for o quê? Positiva. Qual que você acha que é, Mário? Letra E. Calor, trabalho, professora, se o calor, trabalho for positivo, né? A C? Não, a C, Mancilha, Não, a C é variável, perdão. Isso. Uhum. Tem que ser a E, então, né? Eu Isso acho mesmo, muito bem, gente. é, Viu? Tranquilinho, né? É só a gente. desculpa. Não, de boa. É só eu. Vocês falam, questãozinha besta, mas é porque. E essas questões aqui que eu tô colocando nesses slides, elas são questões tiradas de vestibular, né? Então, assim, às vezes pode cair. Se alguém for fazer um concurso, alguma coisa, também tem várias questões que eu tô colocando que são questões de concurso. Que aí é uma coisa que você fala, bobagem, mas às vezes a gente na hora esquece. Então é exatamente isso, né? Então a pressão do gás ela tem que ser constante. Então, como que fica a nossa frase? Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é constante e a sua energia interna aumenta se a diferença entre o calor e o trabalho for positiva. Então é isso mesmo. Então, se a gente aplicar a primeira lei da termodinâmica, diferença entre calor e trabalho for positiva, a variação da nossa energia interna será positiva também, consequentemente. Então tá, vamos lá. Agora, continhas, porque a gente ama é conta. A gente não quer saber, a gente quer conta. Então aqui, ó, vamos lá. Numa transformação isobárica, um gás realiza o trabalho de 400 joules. Quando ele recebe calor do meio externo de 500 joules. Qual a variação de energia interna do gás nessa transformação? Então, a primeira coisa, quando a gente analisa, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pega uma questão como essa, a gente tem que determinar qual vai ser nossas variáveis. Então, a gente já tem trabalho e calor. Mas a gente tem que ver se eles serão positivos ou negativos. Se esse trabalho ele vai ser positivo ou negativo, e a mesma coisa do calor. Qual que é a nossa convenção? Então, vocês estão aí com a parte da convenção? Vocês lembram como que é a convenção para trabalho e calor? Lembram? Fica cheio, pai. Também que eu. Não tem não. Tá tudo em jogo. Tá tudo em joule, pode fazer em joule, não tem problema.
só vai dar 100 joules de trabalho. Vai fazer energia. Essa forma, Oi? Não, desculpa, não tinha ouvido. Não tinha ouvido, Mário. essa fórmula, Qual forma? delta U, Q menos T, Isso. Uhum, essa mesmo. Uhum. dá 100. Peraí, vamos ver se todo mundo conseguiu fazer. Salvemar, você tem o sobre as conversões dos sinais? De trabalho e calor? Não, professora, não tenho. Ah, tá. Então, peraí, que eu vou voltar rapidinho para mostrar. Tá nesse lá. Tá aqui. Nesse aqui, ó. Ó, a gente sempre utiliza essa convenção de sinais. Então, quando a gente está analisando ali esse sistema termodinâmico e a gente encontra que o trabalho ele foi realizado sobre o sistema, então, por exemplo, eu tenho usar o mesmo exemplo que eu usei na aula passada. Eu tenho um motor e aí alguém foi e realizou um trabalho sobre ele, deslocou ele, por exemplo. Então, eu tenho ali um trabalho sendo realizado por ele, né? Teve uma força e um deslocamento, então esse valor seria negativo. Mas se o trabalho ele vai ser realizado pelo sistema, então aquele motor ele vai girar uma pá, um ventilador, por exemplo. Então aí aquele trabalho que ele está realizando é positivo. Então esse é um exemplo de trabalho, essa convenção que a gente tem. Agora, quando a parte do calor. Então, quando o calor ele é transferido do meio para o sistema, ele vai ser positivo. Já quando ele é transferido do sistema para o meio, ele vai ser negativo. Ou seja, ele está perdendo calor, ou ele está ganhando calor. Então, é o contrário, tá? Trabalho e calor. Então, eles são ao contrário as convenções. Então, trabalho se realiza sobre o sistema, negativo. Realizado pelo sistema, positivo. Aí, se você quiser tirar um print, mas aí eu também mandei já esse slide na aula passada. Que a gente sempre vai usar essa convenção de sinais, tá? Quando a senhora fala aí em realizado trabalho sobre o sistema, professora, como a senhora quer dizer? Pelo sistema a gente entende, mas sobre o sistema? Então, por exemplo, igual eu uso esse exemplo mais tranquilinho, assim. Se a gente tem um motor que ele está instalado ali, aí alguém foi e deslocou esse motor para outro lugar. A pessoa teve que aplicar uma determinada força e teve um deslocamento. Então, aí, no caso, alguém realizou um trabalho sobre aquele motor, não ele que está realizando um trabalho. Entendi. Facinho, obrigado. Não, Delta U vai ser em joules? vai ser em joules. Uhum. Eita. Calor. Tem várias unidades para calor. Tem, mas pode usar em joules, não tem problema. Posso voltar lá no nosso exemplo? Vou voltar lá. Aqui, gente, vamos fazer a correção. Aqui, ó, certinho, Mário? Então, aqui, ó, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a gente vai ter que a energia interna vai ser o nosso calor menos o nosso trabalho. Nesse caso, a gente tem ali, ó, que o gás, ele realiza trabalho. Então, quando ele realiza o trabalho, logo ele vai ser positivo. Então, esse nosso 400 joules vai ser positivo. E ali, ó, a gente tem que o gás, ele vai receber do meio externo. Então, se ele está recebendo, a gente vê que é positivo. Quando ele está mandando para o meio externo, né, então ele está perdendo calor, então é negativo. Nesse caso, como ele está recebendo, então vai ser positivo. Então, a gente vai ter 500 joules positivo. Pela nossa fórmula, energia interna vai ser
o nosso calor menos o nosso trabalho, logo 500 menos 400, teremos 100 joules. Tranquilo, né, turma? Saulemar, Felipe, Mancília, Mário. Sim, senhora, eu estou copiando. Tá. Já resolvi, viu? Se tiverem dúvidas, turma, pode perguntar, tá? Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês copiarem. Aí, quando terminar, aí me avisa, fazendo favor. Saulemar, deu para entender? Sem problemas? Tranquilo? Sim, deu para entender, mas tem que captar melhor aí o A positivo parte e o da... negativo. Tá. Mas daqui a pouco tá craque já nas convenções. Terminei, professor. Beleza. Então tá, vou passar aqui. Essa aqui eu já nem coloquei. Não sei que eu já coloquei direto. Vamos lá, ó. A gente tem, então, essa número 3 aqui, ó. O que ela fala? Nós temos um sistema termodinâmico que ele está realizando um trabalho de 40 quilocalorias. E ele está recebendo 30.000 calorias de calor. Nesse processo, a variação de energia interna do sistema vai ser de quanto? Então, aqui a gente nota, ó, esse sistema ele está realizando um trabalho. Então, se ele está realizando um trabalho, vai ser positivo. Caso ele dissesse assim que o trabalho estava sendo realizado sobre o sistema, aí ia ser negativo. Mas aqui, quem está realizando o trabalho é o sistema que a gente está analisando. Então, é positivo. Então, ali a gente tem aqui, ó, que o nosso tal vai ser positivo. E ele diz ali, ó, que o nosso sistema recebeu 30 quilocalorias de calor. Então, se o nosso sistema está recebendo calor, também vai ser positivo. Logo, nós teremos aqui, ó, o nosso calor menos o nosso trabalho, pela nossa primeira lei da termodinâmica. Então, nós teremos 30 quilocalorias menos 40. Esse menos aqui é da nossa fórmula mesmo. Logo, nós teremos 30 menos 40 menos 10. Então, é a nossa alternativa A. Nessas questões, assim, o que a gente tem que se atentar mesmo é a parte desse da gente colocar se é positivo ou negativo, que aí pode alterar o nosso valor. Porque alteraria tudo, né? Se ali diz... Pode falar. Alguém tá falando? Oi? Como se tivesse. Peraí, Mário, fala um pouquinho mais alto que eu não consigo ouvir. Deixa eu aumentar aqui o fone. Pode ir, vai, fala. É como se ele tivesse esquentado. Isso, sim, sim. Uhum. Sim, por causa que quando o calor, né, a gente tem um que de maior temperatura vai para um de menor temperatura. Logo, ele realmente esquentou. Porque se ele está recebendo, né, então logo ele é o de menor temperatura. E o meio externo tem uma temperatura maior que tá. Eles estão fazendo ali a troca de calor. Nesse caso, ele esquentou assim. Se a variação fosse zero, ele não trocaria nenhum calor, né? Isso, exatamente. A gente vai ver. Quando a variação é zero, nesse caso, aí entra no processo adiabático, que é quando a gente não tem nenhuma troca com o meio externo de calor. Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Pode passar? Alguém está copiando? Professor, o outro estava em joules, né? Está em caloria, né? Uhum. E a regra é a mesma. Sim. Uhum. A regra é a mesma. Então, a gente pode medir em joules ou calorias. Então tá, gente, vamos passar aqui. Então tá, agora vamos para o próximo processo. A gente já viu o processo isotérmico, isobárico e o isocórico. Isocórico, volume constante, então a gente não tem trabalho.
No isobárico, a gente viu pressão constante, então a gente vai ter calor e trabalho. Agora nós vamos ver quando o nosso processo ele é isotérmico. Então, no processo isotérmico, o que vai ser constante? A nossa temperatura. Como a gente viu lá que eu falei para vocês, quando a gente tem uma temperatura constante, energia interna ela está diretamente associada com a nossa temperatura. Então, quando a gente trabalha na parte dos gases, a energia interna está associada com a temperatura daquele gás. Então, se a gente não tem variação de temperatura, a gente não vai ter uma variação de energia interna desse nosso gás. Logo, se o nosso ΔT vai ser zero, que a nossa variação de temperatura vai ser zero, nós não teremos variação de energia interna, aplicando ali a primeira lei da termodinâmica. Se a nossa primeira lei da termodinâmica é que a nossa energia interna é o nosso calor menos o nosso trabalho, e a nossa energia interna deu zero, porque a gente não vai variar a temperatura, então o nosso calor vai ser igual ao nosso trabalho, quando a gente tiver um processo isotérmico. Peraí, ela tá fama. Tá. No exemplo anterior, se tivesse dado tipo menos 40, aí seria outro processo? Como assim? O que tivesse dado menos 40? Tipo, lá no exemplo anterior deu menos 10. Uhum. Menos 40 era maior do que a energia que tinha. Uhum. Aí já seria outro processo. Ah, sim, sim, a gente teria que analisar. Uhum. Por causa que, no caso do processo que a gente viu do isobárico, né, o calor, ele tem que ser, ele tem que estar um pouquinho maior que o trabalho. Mas a gente tem que analisar teria que analisar qual seria o valor de trabalho e calor para a gente dizer se existe trabalho e calor ou se não tem, para a gente determinar qual que é o processo. Taca de pau. Oi? Taca de pau. Tá. Então tá. Então vamos lá aqui, ó, gente, uma questão de uma universidade. Vamos lá, ó. Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules durante uma compressão isotérmica? Qual é o valor da energia interna? Mancília, Felipe, Saldemar, Wanderson, Mário. Qual é o valor da energia interna? Peraí, tô pensando um pouquinho, professor. É zero, então. Você não deu trabalho. Inicial. Salemar? Faltando dados. Professor, mas se é isotérmico, então é A, Por quê? porque é zero. Hum? Ó, se é isotérmica, significa que não tem variação na temperatura, Uhum. certo? Então, se não tem variação, ele é 80 joule, então a resposta é A. Mas, ó, lembra o que está associado com a energia interna? Ah, qual a variação da energia? Ele quer saber só da energia? Isso, só da Então é energia zero. interna. Então é zero. Isso mesmo. Isotérmica é zero. Isso mesmo, então é zero, né? Porque, aí ele mantém, porque na minha cabeça ele mantém os 80 joules. Na realidade é uma resposta correta também, né? Porque ele mantém os se 80 ele joules. perguntasse qual que era o calor, aí seria. Qual que era o calor, né? Porque o trabalho é igual ao calor. Mas nesse caso ele perguntou qual que é a energia interna. Então, quando a gente tem zero. Isso, exatamente. Então é a letra C ali, né? Então a gente não tem variação de temperatura, a energia interna está diretamente associada com a temperatura do nosso gás,
E logo, então, a nossa energia interna será zero. Então, nesse caso aqui, nós temos zero. Agora a própria vamos... pergunta ele deu a resposta, né? a gente tem que saber, né? É que quando ele fala ali já isotérmico, a gente já tem que lembrar que é uma Não tem temperatura variação. constante. É. Isso. E aí, logo, a nossa energia interna vai ser zero. Mas vamos lá para o próximo. Ó, o próximo aqui, ó. Esse aí vocês vão ter que fazer no caderno. Um gás, ele vai receber um trabalho de 2.100 joules. Ele sofre uma transformação isotérmica. Sendo o equivalente mecânico do calor, ó, 4,2 joules é a mesma coisa que uma caloria. Então, esse gás ele deve ter cedido uma quantidade de calor em caloria igual a... Então, o que? Ele te deu o trabalho e ele te pede qual que é o calor em calorias. Dá 5 minutinhos para vocês fazerem. Lembre o que é o nosso processo isotérmico, como que é a nossa fórmula. Ixi, tem que dividir. Ah, já achei. Consegui. Peraí, dá um minutinho. Segura a resposta, Mário. Vamos deixar o Felipe, a Solemar e o Mancília também fazer. Eu acho que é a C. É igual 24. Não, peraí, pessoal. Peraí que eu tô fazendo aqui. Tá. Felipe, tá fazendo aí? Solemar, tá fazendo aí também? Aí, no meu deu aí. Não, peraí. Tô enxergando aqui. No meu deu aí, professor. Não sei se tá certo, não. Vamos lá, então. Solemar, você fez? Cadê a Solemar? Aqui, gente, ó. De acordo com a nossa primeira lei da termodinâmica, a gente tem ali já, de novo, vocês vão cansar de ouvir, que é energia interna igual calor menos trabalho. Nós não temos, nesse caso, energia interna, porque é um processo isotérmico. Então, a gente não vai ter variação de temperatura, logo não teremos variação da nossa energia interna. Logo, então, o nosso calor vai ser igual ao nosso trabalho. O gás, ele está realizando o trabalho, então vai ser positivo. Então, a gente vai ter 2.100 joules positivo. Só que ele pede para a gente apresentar esse calor, a gente sabe ali, ó, se a gente não vai ter energia interna, a gente vai ter que o nosso calor vai ser igual ao nosso trabalho. Logo, o nosso calor vai ser 2.100 joules. Esse 2.100 joules, ele pediu para a gente apresentar não em joules, né? Ele deu as opções em caloria. Como a gente tem, ó, que uma caloria é 2,4 joules, logo, para a gente fazer essa conversão de 2.100 joules, a gente vai dividir por 4,2. Então, a gente chega em 2.100 dividido por 4,2. Então, a gente chega em 500 calorias, que é a opção A. Então, por que eu multipliquei aqui, então?
Na hora que eu passei pro outro lado. Que a gente tem, né? Uma caloria igual 4,2 e a gente coloca o 2.100 aqui embaixo e aí o X fica aqui. Aí fica 2.100 dividido por 4,2. Então, a gente vai Então, né, chegar... eu usei aquela regrinha, acho que de 3, né? Que passa para baixo multiplicando. Isso, a regra de 3, essa mesmo. Então, mas eu na hora de passar, eu passei multiplicando. Vai dividindo nesse caso. Então, por isso que eu errei. Na verdade, ela estava multiplicando lá, né, professora, na posição real, né? Aí na regra de 3, quando você passa, você tem que inverter, né? Isso Quer dizer mesmo. que, tipo assim, Uhum. antes de chegar aqui nesse resultado de divisão, ela tava multiplicando. Ela vai estar... a gente vai ter o 4,2 vezes o nosso Isso, X. então. Isso, 4,2 vezes o nosso X vai ser igual a 2.100. Aí ele vai passar Passa dividindo. dividindo. Então, é aí que Uhum. eu me perdi. Tá certo, professor, desculpa. Boa noite, Carlos. Tudo bom? Boa noite, professora. Desculpa a demora, hein? Tudo bem, sem problema. É a atividade? Não, a gente está vendo agora sobre processos isotérmicos e vimos sobre processos isobáricos. Aí eu vou passar sobre o processo adiabático, aí a gente vai considerar as questões da atividade para vocês entregarem amanhã, tá? E a atividade que o Leandro passou? É só com ele? Não, então eu vou abrir a atividade daqui a pouquinho, a gente vai ler juntos. Aí a gente vai considerar juntos, mas aí vou dar um tempo para vocês fazerem e tirarem as dúvidas, e aí para vocês entregarem amanhã. É que eu não entendi. Da segunda em diante eu não entendi. A primeira eu entendi, a segunda já não entendi mais, não. Tranquilo. Já li, reli um monte de vezes. Não, mas a gente vai fazer a leitura aqui juntos, aí vai tirar as dúvidas, tá? Vou passar aqui então. Então tá, agora a gente vai ver desses nossos... Nós chegamos aqui no nosso quarto processo. Então, a gente tem o processo que é o processo adiabático. Então, o que é esse processo adiabático que a gente tem? Nós já vimos o isobárico, isotérmico e o isocórico. Agora, nós chegamos no adiabático. O adiabático é quando a gente não vai ter troca de energia térmica entre o sistema e o meio exterior. Então, a gente consegue ver, ó, que a pressão, o volume e a temperatura, elas vão variar. Só elas vão variar. Então, nenhuma dessas que a gente sempre está vendo que é constante, não vão ser constantes. Só que a gente não vai ter a troca dessa energia térmica com os sistemas, com o nosso meio exterior. Como que a gente vai encontrar todos esses processos que a gente viu? A gente tem o nosso gráfico, né, o nosso diagrama termodinâmico. Geralmente é pressão por volume ou volume por temperatura. Então, como que a gente vai encontrar isso? Quando for um processo adiabático, aqui, deixa eu dar zoom para a gente ver. Nós temos aqui um diagrama de pressão por volume. Nesse diagrama de pressão por volume, a gente tem duas isotermas. Então, as isotermas são essas linhas onde a nossa temperatura ela é constante. Então, aqui, ó, essas linhas que estão bem fininhas aqui, ó. Num processo adiabático, a gente consegue ver, ó, que aqui, ó, temos pressão variando, a temperatura está variando, por quê? A temperatura está variando, porque aqui está ligado desse aqui para esse outro. Então, na nossa isoterma, ela tem um ângulo, por assim dizer, né, para a gente dizer qual que é a nossa temperatura. Então, a gente não vai encontrar isotermas de várias formas diferentes. Então, elas estão todas ali com um determinado ângulo. E a gente sabe que é um processo adiabático por causa que aqui saiu de uma isoterma e foi para outra. Então, variou temperatura, variou pressão e variou o nosso volume. No nosso processo adiabático, nós temos todas essas nossas três propriedades variando. Ai, peraí, eu não estou conseguindo tirar o zoom. Só que a gente viu que nesse nosso processo adiabático, a gente não vai ter troca de calor com o nosso meio externo. A gente pode ter essa variação, a gente pode ter essa variação de temperatura, de pressão e de volume, só que a gente não tem troca de calor com o nosso meio externo. Então, como se dá isso, né?
Essa parte de não ter troca com o meio externo pode ser por uma parede. Então, a gente pode ter uma parede isolada, e eu não vou ter troca com esse meio externo. Ou Geralmente, esse processo adiabático é algo que ocorre muito rápido. Então, por exemplo, para colocar um exemplo para vocês, deixa eu ver se eu cheguei a colocar. Aqui, eu coloquei, ó. Quando a gente enche uma bola de futebol, a gente aumenta a pressão, aumenta o volume e aumenta a temperatura. Mas como é muito rápido esse processo ele não tem uma troca de calor com o meio externo, porque é um processo rápido. Realmente, pode ter uma troca de calor, só que como o processo ele é um processo muito rápido, a gente não considera, porque esse calor ele é muito baixo. Então, a gente pode considerar que é um processo adiabático. Então, nesse meu processo adiabático, eu não vou ter troca de calor com o meio externo. Se eu não tenho troca de calor com o meio externo, o meu Q do calor vai ser igual a zero. Relembrando a nossa primeira lei da termodinâmica, ela leva em conta calor e trabalho. Se eu não tenho calor, eu vou levar, na minha fórmula, eu só vou ter o trabalho. Tá? E os autores da parte termodinâmica, que já fizeram o estudo, comprovaram que a nossa energia interna, ela vai ser o módulo do nosso trabalho. Então, assim, não vai ser menos o nosso trabalho. Espera aí. Vou colocar. Pronto. Só coloquei uma cília no mudo rapidinho. Então, o nosso processo adiabático, a gente vai ter que a nossa energia interna vai ser um valor que a gente tem do nosso trabalho. Então, quando a gente tiver um sistema termodinâmico, a gente está analisando um sistema termodinâmico. E nesse sistema termodinâmico, a gente tem uma parede que ela é considerada isolada. Então, quando essa parede ela é isolada e eu não tenho nenhuma fonte de calor ali, nessa parte que eu estou analisando, então eu posso dizer que ele é um processo adiabático, porque ele não tem uma troca de calor com o nosso meio externo. Então, se eu não tenho uma troca de calor com o meu meio externo, ele é um processo adiabático. E pode variar a temperatura, pode variar a pressão e pode variar o volume. Mas eu não tenho essa troca de calor com a parte do meio externo. Então, a gente tem aqui figuras, porque esse é o nosso processo adiabático. O nosso processo adiabático, ele pode ser de expansão ou compressão. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro, que é a nossa parte do... Ah, peraí, deixa eu só voltar. Vocês querem? É bom vocês copiarem. Deixa eu voltar, nem perguntei. Aqui, gente, só coloca assim, ó, adiabático, sem troca de calor, e qual que é essa fórmula aqui, ó? Que o Q vai ser zero e a nossa fórmula, tá? Como assim não troca calor? Se tá tudo variando. Então, ele não vai trocar calor só com o meio externo. Tá, mas... Então, assim, eu tenho um sistema termodinâmico, eu determinei a minha fronteira. Se naquela minha fronteira eu posso até ter realmente alguma fonte de calor, mas se tá na minha fronteira ali, mas eu não posso trocar com o meio externo, aquilo tudo está isolado. Então, eu tenho uma parede que vai estar tudo isolado e eu não vou estar trocando com o meio externo. Eu posso ter variação de temperatura dentro do meu sistema, mas eu não posso estar trocando calor com o meu meio externo, porque eu vou ter uma parede isolando tudo. Geralmente são processos que são muito rápidos, mas a gente vai fazer a análise na próxima aula com mais profundidade sobre esses processos. Mas por enquanto é isso, a gente tem uma parede que está isolando, então logo a gente não vai ter troca com o nosso meio externo. Desculpa. Professor, seria o caso de uma condensadora que o ventilador externo está desligado
o motor continua variando a pressão dentro dele, varia a temperatura, mas se o ventilador de fora estiver desligado, ele não troca o calor. Seria um diabático, hein? Olha, poderia ser que você, dependendo de onde a sua... Mas é que aí depende de onde você está analisando. Por causa que se a gente está analisando a condensadora, ela está trocando calor. Se ela está realizando... Eu não acho que é um processo... Mas o que o Mário falou sobre o isopor, poderia ser, Mário. Porque realmente o isopor ele faz ali para a gente não trocar não ter a perda do nosso calor, né? Não trocar a temperatura. Troca, mas demora, né? Porque... Não, sim, troca, mas demora. É tudo questão de tempo. Que nem o exemplo da bola, né? Porque é um processo mais rápido. Aí, no processo adiabático, ele leva muito em conta esse tempo. Tá ruim o microfone. Pode passar, turma? Vocês copiaram? Copiei já. Beleza. Espera aí, gente. Tem alguém com o microfone aberto. Professora? Oi, Vanderlei, tudo bom? Ei, Oi, bom? eu atrasei hoje. Tranquilo. Acontece. Esse processo adiabático só foi uma transformação adiabática quando não troca calor. Então, como que funciona? Como ele não troca calor externo, ele gela dentro, mas não troca calor externo, mas vai interferir no gelar de dentro da sala, não é? Ou não? Espera aí, repete que deu uma travada. Pelo que eu estou entendendo aqui, ou eu estou confundindo. Ele sofre uma transformação dentro quando não troca isso mesmo. calor com meio externo. Como que funciona nesse caso da condensadora? Se ela interfere no frio? É o que o Marcílio está perguntando aí. Acho que tem a ver. Tem alguma coisa a ver? Porque se não troca calor no meio externo, a condensadora, a evaporadora, não vai gelar. Porque a gente pode fazer uma análise mais criteriosa sobre isso. Então, quando a gente vê essa parte desse processo adiabático, depende muito de onde a gente está analisando. Então, vocês falam se a gente analisar só a condensadora, né? Analisar só a condensadora, e aí ela não pode estar trocando nenhum calor com o meio externo. Então, depende do que a gente diz que é o nosso sistema. Então, se o nosso sistema é só a condensadora, é como se ela tem que ter uma parede isolando ela para ela não ter nenhuma troca de calor com o meio externo. Ela não pode ter nenhuma troca. Então, assim, essa troca de calor é do ambiente mesmo que ela está instalada. Então, se o ambiente que ela está instalada, ela tem uma determinada troca de calor. Então, por isso que a gente fala... Entendi. Então, nesse caso, ela não pode... Pode falar. Pode falar. Nesse caso, então essa troca de calor é uma rouba de calor, tipo assim, a condensadora está funcionando num quarto, a janela está aberta, então ela não pode ter essa interferência com o meio externo, é isso? Não pode ter, não pode ter.
Não pode ter essa interferência. Mas aí ela teria que ter uma parede que realmente estivesse isolando. Essa interferência que a senhora está falando? Isso, que a gente não pode ter essa interferência. Então, ela não pode ter esse sistema, quando a gente analisa, ela não pode ter nenhuma troca de calor. Nenhuma. Entendi. Deixa eu ver. Já tá para dar. Então, eu vou fazer assim, ó, turma. Eu vou passar com vocês aqui esses exercícios. Aí a gente faz a análise da lista de exercícios para mim dar um tempo para vocês tentarem resolver, para me ajudar vocês, como vocês têm que entregar amanhã. Aí, amanhã eu volto nessa parte do processo diabático, explicando um pouquinho melhor, tá? Vou ver se eu acho alguns vídeos, alguma coisa, para a gente retomar, para não ficar com nenhuma dúvida, tá? Aí, na próxima semana, a gente vê sobre a segunda lei da termodinâmica. Então, aqui a gente vai fazer umas atividades rapidinho sobre o processo adiabático e eu abro a lista para a gente analisar juntos. Lá eu não coloquei nada de processo adiabático, só os outros processos. Mas vamos lá, ó. Fala assim, ó, esse primeiro. Como consequência da... mas eu não analisei que gostei da compressão, não vai dar. Aqui... Tá, esse aqui dá, ó. Uma certa quantidade de ar contido num cilindro com pistão é comprimida adiabaticamente, realizando um trabalho de menos 1,5 kJ. Portanto, os valores do calor trocado com o meio externo e da variação de energia interna do nosso ar nessa compressão são. Então, o que a gente retira daqui, ó? Deixa eu só... Aqui, o que a gente retira daqui? A gente tem que um trabalho, a gente tem um processo adiabático, e a gente tem que o trabalho foi de menos 1,5 kJ. E o nosso calor trocado, ele quer que a gente determine qual que é o nosso calor trocado e qual que foi a nossa variação de energia interna. Então, quando a gente tem um processo adiabático, qual que é o valor do nosso calor? Num processo adiabático. 0. Isso, 0. Então, a gente já sabe ali que o calor vai ser 0. Então, a gente já elimina a D e a E. E qual que é o valor da nossa variação da nossa energia interna? Como que a gente faz esse cálculo? Igualar. Isso. Professor, aí que eu me perco, ó, porque, ó, ela só tá dizendo para mim lá que é menos T de temperatura, né? Mas então, eu até assisto a aula, eu só explico, eu entendo, mas na hora de montar aqui eu não consigo, não consegui desenvolver. Porque Aqui, às vezes eu não entrego até o trabalho, pede isso aí, igual, eu não entregar a lista de novo, porque eu não consigo desenvolver sozinho. Não, mas relaxa, Mancílio, vamos lá que vai dar certo. Hoje a gente vai rever o trabalho que vai ter que entregar e a gente vou dar para vocês ir fazendo junto. Até que eu pensei, né, que eu ia explicar mais um pouquinho, mas aí, como até na lista não tem sobre o processo adiabático ainda, eu acho melhor a gente focar um pouco na lista, né, do nosso processo. Mas vamos ver aqui, ó, rapidinho como que ele faz o cálculo. Aí a gente já, talvez, tira a dúvida de vocês. Então, aqui, ó, na primeira lei da termodinâmica, a gente não tem a troca de calor com o meio externo. Então, o nosso Q vai ser 0. Então, aqui a gente já sabe que vai ser ou a B ou a C. E o gás, ele está realizando um trabalho de menos 1,5. Como a gente tem que nessa nossa quando a gente tem um processo adiabático, vai ser o módulo ali do trabalho. Então, se é o módulo do trabalho, a gente vai ter, quando é negativo, né, vai ficar positivo. Então, vai ser Vanderlei, põe no mudo, fazendo favor. Passou uma moto aí. Acho que é o do Vanderlei. Será que foi eu?
Obrigada. Passou uma moto aí, animada a moto. Então, quando a gente tem um processo adiabático, não teremos troca de calor e o nosso valor do nosso trabalho vai ser em módulo, então ele vai ser positivo. Então, a nossa energia interna vai ser de 1,5 kJ. Então, deu a nossa alternativa C, ok? Então, agora, gente, eu vou abrir aqui para vocês, mas aí não se preocupem dessa parte do processo adiabático, às vezes ficaram algumas dúvidas, mas aí amanhã a gente retoma, mas eu vou abrir aqui a atividade que vocês vão ter que entregar amanhã, para a gente tirar as dúvidas sobre as atividades, tá? Mas aí até se vocês ficaram com dúvidas, aí anotem as dúvidas, tá? E podem tipo, deixar tudo anotado para a gente tirar amanhã. A senhora viu o trabalho que eu te enviei, professora? Vi sim, eu cheguei a responder, porque hoje de manhã eu estava com uma turma, e de tarde eu fui preparar a aula para outra turma, aí ficou meio corrido, mas aí eu vi sim. Mas eu já te respondo. Eu respondi. Tá. É que às vezes é meio corrido quando tem aula segunda-feira de manhã já, porque aí já começa no batidão. Então tá, vamos lá. Tá aparecendo a tela, né, para vocês tudo. Aqui, ó. Então tá, a gente tem 4 questões nessa nossa lista. E a primeira fala assim, ó. Um gás ideal. Todas vão ser sobre esses 3 processos, tá? Só retomando. O processo isobárico, isocórico e isotérmico. Essa lista vão ser desses 3 processos, tá? Não entrou o adiabático ainda. Então, o nosso primeiro fala assim, ó. Um gás ideal, ele recebe calor e fornece trabalho após uma das transformações. Aí, baseado no que a gente viu, tem que dizer se é isobárico, isométrico, ou isotérmico, ou nenhuma das anteriores. Lembrando que quando a gente fala em isométrico, é a mesma coisa que isovolumétrico e isocórico. Então, quando esse gás ele recebe calor e fornece trabalho, qual transformação que é? Aí vocês têm que assinalar lá. A número 2, ó. Sobre um sistema, realiza um trabalho de 3.000 joules e, em consequência, ele fornece 2.100 joules ao meio externo. Determine a variação de energia do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente viu que a gente tem trabalho e tem calor. Então, quando a gente tem trabalho e calor, qual desses 3 processos a gente tem? É um isotérmico, isocórico ou isobárico? Quando a gente tem calor e trabalho. Mas os processos não é. Isotérmico? Mas os processos Isotérmico? de volume? Oi? Não. Esotérico. Não é temperatura, pressão e volume? Não, sim, a gente tem essas 3 variáveis. Só que a gente tem esses 3 processos, né? Que a gente está variando uma dessas variáveis. Então, a gente viu agora nesses nossos slides que a gente tem esses 3 processos. E a gente consegue separar nesses 3 processos para aplicar a nossa primeira lei da termodinâmica. Então, quando a gente vai fazer essa nossa lista, a gente tem que ver lá, ó, vamos revisar, ó. Quando a gente tem um processo isocórico, o que a gente tem constante? Mancília, processo isocórico, o que é constante? Isotérmico. Isso, isocórico. isocórico. Peraí que eu tô voltando aqui no meu... O volume é constante. Volume constante. Então, nesse nosso processo isocórico aqui, a gente tem volume constante. Quando a gente tem volume constante, a gente não vai ter presença de trabalho. Então, nesse caso lá, a gente vai ter, quando a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica, nós teremos apenas o nosso calor. Então, quando a gente lê aqui essa número 2,
a gente já sabe que ele realizou trabalho e teve calor. Então, a gente já sabe que não é um processo isocórico. Não. A gente já Isso. sabe que não é. Agora, vamos lá para o segundo que a gente viu. A gente viu o processo isobárico. Então, nesse processo isobárico, o que é constante, Carlos? Carlos. Pressão. Mário, era o Carlos. Aí, o Carlos queria responder. Mas tá, vamos lá. Mas é isso mesmo, Mário. A gente tem pressão constante nesse nosso processo, quando o nosso processo é isobárico. Então, a gente tem essa pressão constante. E quando a gente tem essa pressão constante, a gente vai ter variação de volume, então a gente vai ter um trabalho, e a gente tem uma variação de temperatura. Então, a gente pode ter ali, ó, a parte do calor também. Então, quando a gente tem um processo isobárico, a gente tem ali, ó, calor e trabalho acontecendo. Logo a gente já sabe que a gente vai usar na primeira lei da termodinâmica essas duas. Então, a gente vai usar o calor e o nosso trabalho. Então, nessa número 2 aqui, ó, que ele fala que realizou um trabalho e teve calor, então a gente já sabe ali que pode ser um processo isobárico. Mas vamos analisar o nosso último. Então, qual que é o nosso último? O nosso processo isotérmico. Vamos lá, agora o Carlos responde. No nosso processo isotérmico, Carlos. Liga o microfone. Carlos, você está no mudo, Carlos. Não, Carlos, ó, a gente tem um processo isotérmico. O que é constante? Liga o microfone. Ih, professora, tô perdido ainda, não tô entendendo não. Não, mas ó, Carlos, lembra que a gente viu lá na nossa primeira aula, a gente depois fez uma revisão antes das férias, e aí assim que a gente voltou, quando a gente tem um processo, que ele é um processo isotérmico, por esse nome já, ó, a gente tem sempre 3 variáveis ali que a gente está cuidando. Pressão, volume e temperatura. Tá? A gente tem essas 3. Geralmente varia uma só, desses 3 processos que a gente está vendo. Então, se a gente tem um processo isotérmico, o que é constante? Iso é de igual. E o térmico? Temperatura? Isso! Então, isso mesmo. Então, se a gente tem um processo isotérmico, a gente vai ter a temperatura constante. Se a gente tem temperatura constante, voltando lá para a parte de primeira lei da termodinâmica. Calma, Laura, vai dar certo. Oi, Laura. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Confia. Ó, então, se a gente tem nesse processo isotérmico, que a gente vai ter a temperatura constante, a gente sempre está analisando ali, na nossa primeira lei da termodinâmica, a nossa energia interna do nosso gás. A nossa energia interna do gás, ela está diretamente relacionada com a nossa temperatura. Então, se a gente não tem variação de temperatura, logo nós não teremos variação da nossa energia interna. Se a gente não vai ter variação da nossa energia interna, o nosso calor vai ser igual ao nosso trabalho num processo isotérmico. Tá? Então, a gente chega em 3 fórmulas, ok? Vamos revisar 3 fórmulas. Processo isocórico. Volume constante, isocórico. Volume constante, não tenho trabalho, porque eu não vou ter um deslocamento ali, então eu não vou ter trabalho. Então, aplicando a primeira lei da termodinâmica, a minha energia interna vai ser igual ao meu calor, para um processo isocórico. Para um processo isobárico, eu terei pressão constante. Com a pressão constante, eu vou ter volume e temperatura variando. Logo, eu vou ter a energia interna, eu vou ter calor e também vou ter trabalho. Então, no processo isobárico, eu vou trabalhar com as 3 variáveis ali. No meu processo isotérmico, eu vou ter o quê? Temperatura constante. Energia interna está diretamente relacionada com a temperatura.
Se eu não tenho variação de temperatura, a minha energia interna vai ser igual a zero. Como pela minha primeira lei da termodinâmica, a minha energia interna vai ser igual o meu calor menos o meu trabalho. Se a minha energia interna é zero, eu vou igualar com o meu trabalho, vai ser igual ao meu calor. Então, a gente tem esses 3 processos. Então, a partir desses 3 processos, a gente consegue resolver essa lista. Então, vamos voltar. Dúvidas, questionamentos? Deu para dar uma clareada? Não tem um exemplo aí, não? Sim. Como montar esse cálculo aí? Tem no... Na aula passada? A gente viu na aula de... viu um pouco na aula passada e um pouco na aula de hoje. Mas eu já mostro de novo. Mas vamos aqui. Deixa eu só terminar de ler a lista e eu já mostro o exemplo para vocês, tá? Uhum. Então, aqui, ó. Pode falar. Fala, Carlos. Não, já respondi, já tá respondido. Beleza, então. Então, ó, vamos lá. Vamos ler de novo a 2 aqui, ó. Sobre um sistema, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Em consequência, ele fornece 2.100 joules ao meio externo durante o mesmo intervalo de tempo. Determine a variação de energia do sistema. Então, nesse caso aqui, a gente viu, ó, que ele teve trabalho. Ele forneceu um calor para o meio externo e ele te pede para ver qual que é a energia interna do sistema. Então, nesse caso aqui, você vai ter as 3 variáveis da primeira lei da termodinâmica. Qual desses 3 processos que a gente viu que a gente usa as 3? Adiabática. Não, que a gente, nessa lista a gente não considera o adiabática ainda. A gente considera Mas só... usou os 3. Hã? Mas usa os 3. Mas a gente teve... Ó, a gente tem esses 3. Isocórico, isobárico e isotérmico. Quem que disse? Quem que respondeu? 3, sim. Quê? Não ouvi, Mari. Não. Não, é aqui, ó. Eu vou fazer um resumo para vocês e aí eu vou mandar para vocês, mas não vou conseguir mandar hoje, mas eu mando amanhã, tá? Eu vou fazer uma tabelinha assim, ó, para ser bem visual, tá? Os 3 processos, o que é constante e o que está relacionado na primeira lei da termodinâmica, que aí vai ficar bem mais tranquilo da gente ver. Mas aqui, ó, deixa eu ver. Professor, Aqui, ó, ó. a pressão vezes temos. velocidade, pressão 1 vezes velocidade 1, igual a pressão 2 vezes velocidade 2, igual a pressão 3 vezes velocidade 3. Volume. Volume. É vezes volume. Perdão, Não, volume. Essas fórmulas, por enquanto, a gente não está utilizando. A gente vai utilizar só a fórmula da primeira lei da termodinâmica, tá? Só essa fórmula. Que é aquele ΔU menos o Q, né? ΔU igual a Q menos o tal de trabalho. Tá. Aí coloca lá. Tá toda a minha tela, a tela inteira. E aí, fica mais fácil de eu mudar aqui para vocês. Mas, no geral, todos os 3 têm 3 variáveis? Sim, nos 3 nós temos energia interna, calor e trabalho. Nos 3 nós temos. Aqui. No isocórico, é que assim, no isocórico, no final, a gente não vai ter trabalho. Não tivemos trabalho. Então, por isso que a gente já sabe que aquela número 2 não pode ser um processo isocórico. Porque eu tive trabalho, tive calor e vou ter uma energia interna.
Então, assim, eu já elimino que não é um processo isocórico. Então, essa fórmula aqui eu já não consigo usar. E num processo isobárico, eu já utilizo as três. Então, eu tenho energia interna, calor e o trabalho. Então, aquele lá que a gente está vendo, número 2, ela é um processo isobárico, porque ela tem uma energia interna, que eu vou ter ali uma variação de temperatura, ela também tem uma variação de volume, só a pressão é constante. Então, no meu caso da minha número 2, eu vou utilizar essa minha fórmula aqui. Porque eu tenho calor, eu tenho trabalho e eu quero descobrir minha energia interna. E num processo isotérmico, eu não tenho a minha energia interna. Eu não tenho a minha energia interna. Gente, clareou um pouquinho, não clareou nada? Melhorou, professor. Vou ler a 3, tá? Aí, se ficar mais escuro, vocês já... Professora, volta a 2 aí. É isocólica, a número 2? Ah, não, a número 2 é a isobárica. Ó, a número 3 fala assim, ó. Um sistema termodinâmico, ao passar... Nossa, minha internet tá uma bosta, tá ruim. Acontece, a minha hoje também estava bem péssima. Aí tivemos que ligar lá na net para reclamar. Deu uma melhoradinha. Mas vamos lá, ó. Número 3. Um sistema termodinâmico, ao passar de um estado inicial... Ao passar de um estado inicial para um estado final, tem 200 joules de trabalho realizado sobre ele e libera 70 calorias de calor. Utilizando a primeira lei da termodinâmica e considerando que uma caloria equivale a 4,19 joules, indique o valor com os respectivos sinais das seguintes grandezas: calor e energia interna. Então, nesse caso aqui, a nossa 3, ela é muito semelhante à nossa 2. A única diferença é que a gente vai ter que fazer ali, ó, uma transformação, tá? Que de calor a gente vai passar para joules. Li a mensagem, Wanderson. Mas aí tá gravado, tá? Qualquer coisa depois dá pra gente rever. E eu vou fazer para vocês um resuminho para ficar mais fácil de... Pode deixar que eu mando. Aí vai ficar mais fácil de vocês fazerem essa atividade, tá? Eu vou... Daqui a pouco eu já monto e já mando para vocês. Então, a gente tem ali, ó, que esse nosso... Não, gente, eu não vou montar um trabalho, eu vou montar um... Não tô entendendo você, Laura. Você tá... Não entendi você. Você tem problema? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não, bebê. Eu vou mandar um resumo, não vou mandar uma outra atividade. Aqui, gente, ó. Então, nesse nosso estado, ele tem um trabalho de 200 joules e também teve calor. Então, quando a gente tem essas duas unidades, a gente teve calor e trabalho, e a gente tem uma variação da nossa... E ele, em momento algum, falou que é um processo isotérmico, que a gente não tem variação da nossa energia interna. Então, se ele falasse ali, é um processo isotérmico, se a gente falasse que é um processo isotérmico, aí a gente não teria variação da nossa energia interna. Nossa energia interna seria zero. Mas, no nosso caso, a gente tem energia interna, temos calor e temos trabalho. Então, esse processo aqui da número 3 também é um processo isobárico, tá? E a nossa número 4 fala assim, ó. Um gás ideal sofre uma transformação.
O que vocês têm que tomar muito cuidado, tá, nessas questões, é saber como é a convenção de sinais. Então, trabalho, se ele está recebendo trabalho, se ele está realizando trabalho, positivo ou negativo, e calor, está recebendo calor ou está transferindo calor. Quem que é positivo, quem que é negativo. Então, essa que é uma coisa que também vai pesar muito nessa atividade. Saber essa diferença das convenções de sinais. Então, a gente tem aqui, ó, que ele está absorvendo 50 calorias de energia na forma de calor. Então, absorveu 50 calorias. E ele expandiu realizando um trabalho de 300 joules. Considerando que a gente tem uma caloria igual a 4,2 joules, qual é a variação de energia interna do gás em joules? Ele, em momento algum, falou que é um processo isotérmico. Então, a gente tem variação de temperatura, então a gente tem energia interna. Então, se a gente tem energia interna, a gente vai descobrir um valor aí. Mas se por um acaso ele falasse ali, ó, ele falasse assim, esse processo na 4, por exemplo, esse processo é um processo isotérmico, e pedisse qual o valor da variação da energia interna, seria 0. Aí não precisa calcular nada. Porque em processos isotérmicos, a variação da energia interna é igual a 0. Então, turma, deixa eu ver. O que vocês preferem? A gente rever os exemplos? A gente rever os exemplos que foram feitos? Ou vocês querem um tempinho para tentar fazer e vão me mandando? E aí eu preparo rapidinho aqui o resumo e já mando para vocês das fórmulas. Pode ser? E aí vocês vão tentando fazer? Melhor tentar fazer, se ela ajudar, professor. Tá. Então tá. Mas aí eu vou fazer assim, então. Eu vou. É que eu tenho que desligar. Professora, manda o resumo aí. Eu tô meio perdendo. Perdi parte da Não, aula. aí eu vou mandar. É que eu tenho que desligar aqui a videochamada para mandar o resumo. Mas aí eu desligo aqui, faço rapidão. É rapidão, coisa simples. Faço, já mando lá no grupo de vocês. E aí vocês vão tentando fazer e vão tirando a dúvida lá no grupo, porque às vezes algum colega também está com a mesma dúvida. Eu vou dar uma carregada. Às vezes algum colega está com a mesma dúvida, aí vocês vão se ajudando, aí vocês vão discutindo lá no grupo. Pode ser, então? Aí a gente desliga aqui, eu mando lá, e aí vocês vão tentando fazer. E eu já mando o resumo para vocês. Pode ser, então, que... Mas eu continuo online, tá? Acho que eu vou continuar online, e vocês vão me mandando dúvidas, e Vanderlei, eu já respondo o que você mandou lá no WhatsApp, e aí eu corto aqui e já formato o vídeo para mandar para vocês também. Tá? Aí me dão 5 minutinhos que eu já mando lá no grupo. Beleza. Beleza? Boa noite. Então, boa noite. E vamos fazer, gente. Vamos fazer. Não acabou a aula, não, hein? Acaba só 10 horas.